Rapaz, tu sai de problema, rapaz. Eu já te falei, moço. Moço, pelo amor de Deus, moço. Sai de problema, rapaz. A vida tua é caçando o problema, meu irmão. Tu é o atrupiço, velho. Fala aí, meu filho, como tem passado do último vídeo pra cá? Sua mãe tá bem? Fala pra ela que tu chegando que ela pode passar o café porque esse é o recap de My Sister Kill ou minha irmã apelona. Pega seu copo de leite com café e me conta o que aconteceu, ajeita a coluna e bora lá pro vídeo. O episódio 06 começa dentro de uma igreja. Uma freira que no anime é sacerdotisa falando pra filha que ela vai encontrar o grande herói e o dever dela servi-lo, e ela pergunta que tipo de pessoa é o grande herói. E ela responde que é forte, gentil e humilde, e ela fica grande e fica apaixonada só de pensar em servi-lo. Corta a cena, temos um time skip. E Asahi tá lutando contra um lobo. O lobo ataca e o Asahi mata. Maya olhando de longe o parabeniza. Mas surge um lobo pai igual com ursos no começo da série. Vou deixar um car caso você não tenha visto, e Asahi pergunta se ele e o pai. O lobo vai atacar Asahi e Maya abre o chão e o lobo cai de dentro. Maya cai do lado do irmão e fala que ele mandou bem e evoluiu. Asahi diz que ouvir isso depois dela derrotar um lobo gigante com um só golpe é desmotivador. O Asahi exclama e se pergunta será que o poder do grande herói está dentro dele. Maya olha o braço do Asahi e vê um corte e pergunta se tá doendo e fala que vai resolver com uma porção extra dupla. Asahi diz que não e ela pergunta se Sara com uma lambidinha e que lamber ele. Ele se teleporta e foge pra cidade e exclama que se Lee conseguiu fugir da Maya ele evoluiu mesmo. Um grupo de aventureiros fala que ele tá parado no caminho, ele sai da frente e pede desculpas. Enquanto passam eles o xingam, ele volta a caminhar e topa na menina do começo do vídeo, se caiu de surpresa volta e cai. Ele elogia a beleza dela em pensamento e a levanta, ela agradece e ele pergunta se tá tudo bem e ela lembra da voz da mãe dela igual à sua esquizofrenia, dizendo é forte e gentil, e ele pergunta se ela se machucou e ela pedir desculpas. Ele levanta ela e ela fala que ela tava olhando pro outro lado e ele fala que também não tava olhando pra frente. E de novo a voz da mãe dela, uma pessoa humilde. Ela observa que ele tá machucado e pede para os deuses o cura e o ferimento sã. Igual ela quando você manda mensagem de bom dia. Voltando. E ele percebe que ela é uma curandeira e pergunta se ela é. Ela concorda e se apresenta nome. Sophie Perserfuol. Ele agradece a ajuda e diz que no nome dele é Asahi Ikusaba. Ouvisse uma voz para ela andar rápido. Ele pede desculpas e xingam ela e o líder fala que o Batalhão das Sombras vai ficar rico, eles estão indo em uma masmorra. Asahi continua andando e vê que ela faz parte do grupo dos caras que o xingaram. Maya aparece por trás e vai lambê-lo e ela vê que a ferida não tem mais e pergunta a Asahi e ele fala que sumiu uma curandeira que ele acabou de conhecer, o curou. Maya pergunta o que é uma curandeira. Ele responde que são pessoas que curam feridas ou doenças ou venenos de paralisia, mas não são boas em atacar ou algo do tipo. Maya diz que é bem útil praticamente porção de cura ambulantes. Asahi diz que as ela trata eles assim vai ter reclamam de todo lugar, e ela fala que em todo caso tem ela pra lamber as feridas e lambe ele. Corta cena, a Tanya agradece que Asahi chegou e ele fala que tem um grupo que não voltou de uma masmorra e ele tem que salvá-los. Tanya explica que existe uma masmorra na base de uma montanha e rumores de ouro e prata está enterrado lá. Asahi fala que criaria um tumulto. Tanya continua que muitos aventureiros foram que entretanto porém todavia os monstros são muito fortes. Maya pergunta qual o problema, que um grupo não voltou e ele chamado de Batalhão das Sombras. Corta a cena. Sophie tá correndo e falando que foram todos devorados e clamando aos deuses porque as coisas ficaram do jeito que tão. Uma planta pega ela falar que não é bom comê-la e ele pede socorro a deuses e grande herói. Asahi aparece e corta as plantas, ela vai caindo e ele a pega. Ele pergunta se ela tá legal. Ela o vê e o chama de grande herói. Mais plantas carnívoras aparecem e Maya destrói todas. Corta a cena, Sophie acorda se perguntando que lugar era aquele e o que ela tá fazendo do lado de fora. Ela olha pro grupo e lembra do que ocorreu e ele fala que ele é o grande herói dela que ela tanto procurou. E fala em voz alta agradecendo sua mãe que finalmente ele encontrou o grande herói. Pausa. Observação. Já viu uma freira com filha? É pra pensar.
E ela se pergunta para onde ele foi e saiu sem dizer nada. Ela fala que ele é humilde e o bastão dela cai e ela fala que o grande herói foi pro lado que o bastão caiu. Ela fala que precisa se apressar e encontrá-lo para o agradecer, mas antes tem que tomar um banho. Corta a cena a Sarri e a Maya em um restaurante a Sarri dizendo que perdeu uma bela oportunidade. Maya pergunta se ele tá preocupado com isso. A Sarri concorda. Maya diz que se ele tivesse esperado acordarem tinha levado a recompensa. A Sarri diz que estava coberto de melequento e tinha que tomar um banho. E ele é um tipo de herói tradicional e não queria que a Sophie olhasse para ele assim. É claro! Maya fala que entende para ele ficar tranquilo que ela ama ele mesmo sujo e fedido. Uma bastão a par se separando Maya do Asahi, uma voz se escuta e é a Sophie. Safi fala que finalmente encontrou ele. Ele a chama pelo nome. Ela fala, sou sua Sophie Pisserful. E chama ele de grande herói e ele estranha pergunta se ela tá falando dele. E ela fala que foi ele que salvou todos. Ele se assusta e pergunta se ela lembra de ter sido salva. E fala que lembra e a Sarri fala em pensamento que quem salvou eles da planta carnívora foi a Maya. E ele pergunta se ela foi só para agradecer e ela fala que não é apenas isso e pede para ficar no grupo dele e fala que sua mãe dela é uma sacerdotisa que falava para ela desde de pequena que era para ela ajudar o grande herói a salvar o mundo e que também era o sonho dela e que finalmente chegou a hora e que isso é um destino divino. E ele pensa que ele estava achando que ela era tímida, mas que ela é realmente insistente do que ele pensou. Ele repete que é um destino divino. E aparece uma luz em cima deles. A Sarri pensa que tirando o papo de sonho e herói ter uma curandeira seria de grande ajuda e o mais importante ela é uma 10 décimos. Ele fala que seria um prazer, mas seria bom ter consentimento do resto do grupo. Ela pergunta se é da mulher sentada. Ele fala que é a irmã mais velha dele. E ela a chama de irmã do grande herói e cara irmã e se apresenta. Maya olha para ela e a Sarri imagina o pior. Maya a elogia e fala que ela sabe das coisas. Sophie diz que só é uma boa observadora. A Sarri fica surpreso e fica aliviado e diz que ela é bem tolerante com quem gosta dele. E chega o grupo que ela tava junto dizendo que eles estavam procurando ela e dizendo que a derrota é culpa dela e que a reputação deles foi pro esgoto, que ela entrou em pânico antes de curar eles. E reclamaram porque eles deixaram ela ir junto porque ela disse que era a primeira expedição. Ela abaixa a cabeça e a Sarri fica com dó e ela grita para ficar quietos, maldito grupo bucha de canhão, e ela começa a falar os defeitos de todos. Um líder incompetente que faz ataques sem pensar. Uma maga ridícula que faz recitações longas demais. E um ladrão que não serve nem para ser chamado de ladrão porque não consegue desarmar uma armadilha e os xinga de maldito grupo de bucha de canhão, e ela fala que escolheu o clã errado, vai sair e entrar pro grupo do Asahi. A Sarri entra em pânico e pensa que ela era calma e vê que ela meteu em problema. E o grupo fala que vai cobrir o Asahi na pancada. Os clientes ficam com medo, Sophie o motiva a entrar na briga. A Sarri fica com medo porque todo mundo vai descobrir que ele é super fraco. Um pote de pimenta cai cegando todos. Maya neutraliza e quando cortina de fumaça acaba, o antigo grupo está apagado e um dinheiro na mão do dono, e Sophie procura ele e não acha. Longe dali, a Sarri agradece Maya e Maya pergunta por que ele não quer ela no grupo. E ele fala que ela é uma mina terrestre da classe encrenqueira. Se interagir com ela vai dar problema. E Maya diz que gostou dela e a Sarri diz que se enganou do seu ponto de vista, ele achava que ela era recatada e calminha. E Maya diz que já tem uma garota assim recatada e começa a assediar ele. E ela pergunta se ela tá reconfortável e ele fala que não tem como ela ser do tipo calminha porque ela mata monstros com um único golpe. E ela fala que é um tipo de alívio porque ela oferece a As e o descanso eterno sem nenhum sofrimento. A Sarri pergunta se a morte é um alívio. Corta a cena, Tânia está em nervos. Por causa do Batalhão das Sombras. Reclamando para o Asahi que o batalhão disse que não pediu nenhum tipo de ajuda e ela diz que da próxima vez vai deixá-los morrerem. Tânia vai passar uma missão pro Asahi e ela sugere eliminar as irmãs Troll. Ele pede uma coisa mais simples e ela fala que o grupo é confiante demais e ele é muito humilde. E ele fala que é acumulando experiência com cuidado e firmeza. E ela passa a coletar mel de abelhas assassinas. A Sarri fala que 20 unidades é muita para coletar sozinho e seria bom se Maya tivesse com, mas Maya estava lutando com Kilmaria para Kilmaria comer toda a comida da janta.
Tânia fala que é muito difícil sem um curandeiro porque as abelhas assassinas são venenosas. E ouvisse uma voz que esse trabalho fica por conta dela e aparece um bastão e Sophie se teleporta e ela fala que tava procurando ele e pede para entrar no grupo dele. A Sarri pensa na prisão que ela tá fazendo, olha a beleza dela e quer recusar de um jeito seguro. Tânia marca a missão como aceita porque viu que ele conhecia uma curandeira. Corta a cena, a Sarri tá levando picada de abelha e quase morrendo por causa do veneno e Sophie cura ele e ele fica 0 bala. A Sarri corta uma abelha, a outra abelha encurrala Sophie e ele usa o poder da gorda da sua mãe, o arremesso de pedra. Sophie agradece. A Sarri vendo que é legal proteger uma garota em uma viagem só os dois enquanto observa Sophie. E Sophie questiona que o grande herói falando que o estilo de luta parece modesto e sem brilho e pergunta se ele é muito mais forte que isso porque ele deu um jeito na planta carnívora e no batalhão das sombras. E com as abelhas assassinas ele tá lutando sem parar e tá nocauteando elas e a Sarri responde que ele só não que matar monstros sem pensar, ela vai perturbar o ecossistema se fizer isso e isso é coisa que um aventureiro novato faria, mas se fosse uma missão de caça não sobraria um para contar história. Sophie fala entusiasmada que sempre esperou isso dele. A Sarri pensando que se safou. Sophie diz que só tem admiração, parece aquele web namoro que seu amigo tem uma admiração tremenda porque quem nunca viu. Voltando, Sophie fala que só tem admiração e que tem que se esforçar para ser digna de ser aliada de Sarri. A Sarri se arrepende de ter sido duro com ela e vê que ela é uma boa menina e ela diz que o grande herói nunca lutaria de forma mesquinha que nem o grupo bucha de canhão. Corta a cena, a Sarri derruba mais uma e a Sarri afirma que com aquele frasco de mel era 10. Sophie diz que falta metade para cumprir o objetivo e tem uma ideia, fala pro grande herói esperar um pouco e ele senta. Sophie volta gritando o seu apelido corno manso. Mentira, grande herói, e esta em um grande desespero e logo atrás dela tem um monte de abelha. A Sarri e Sophie começam a correr os dois juntos. Sophie diz que as abelhas operarias estavam todas juntas e ela fala para ele mostrar seu poder. A Sarri diz que não dá e que vão descobrir que ele é fraco, que vai morrer. Sophie tropica e cai e implora por ajuda. A Sarri observa e lembra que a Maia não estava lá e vai salvar a Sophie e acaba entrando na frente da abelha. Do nada um pedregulho aparece em cima das abelhas e Sophie recobra a consciência e acha que foi o Sarri com a magia da terra eliminando a colmeia. Eles coletam os frascos de mel e agradecem um ao outro e Sophie fala que ele tá muito cansado e vai levar e dar baixa na guilda. A Sarri fala que não precisa, mas ela insiste e teleporta. A Sarri acaba mudando de impressão novamente sobre Sophie e achando ela legal e se perguntando de onde a Padra veio. Aparece Kilmaria e Maia. A Sarri pergunta o que estão fazendo lá. Elas respondem que lutando destruíram várias montanhas e pedras e acabaram parando lá e a pedra que matou a colmeia foi a Maia e Kilmaria pergunta o que ele fazia por lá, ele diz que acabou de terminar uma missão. Maia diz que eles vão embora juntos para casa. Kilmaria fala que ia adorar carne com batata, mas Maia rebate e diz que é carne com pimentão verde e começam a brigar. Corta a cena, a guilda fechando e as atendentes indo embora falando que querem comer algo. Sophie do lado de fora cumprimenta e Tânia pergunta se ela não vai para casa porque anoiteceu e Sophie diz que sim, mas tem que esperar o grande herói. Tânia pergunta se ela vai ficar parada bem lá e Sophie concorda. No dia seguinte a Sarri cumprimenta Tânia e ele diz que umas coisas o deixou com insônia e Tânia pergunta da suposta mulher de cabelo preto que foi com ele na guilda. Ele ia falando e observa um monte de pombos reunidos. Era a Sophie e a Sarri pergunta se ela passou a noite toda e ela responde que sim, rapazes, eu não sei vocês, mas essa é pra casar. Observação: se uma moça ficou a noite toda esperando o cara, ela não te responde por quê? Voltando. E ela fala que ele demorou bastante, se era algum assunto importante pra tratar ou outra coisa, e sim bateu a culpa e a Sarri pede desculpas. E o que será que vai acontecer no próximo episódio? A Tânia parece que está com ciúmes com esse tanto de mulheres. Deixa o gostei que você vai receber uma mãe solteira, se inscreve para receber uma 40 mais. Eite o próximo vídeo. Abraço do tio Nau.